Vamos para o destaque do Adriano Oliveira, direto de Brasília. Bom dia, Adriano. Bom dia, Macalossi, bom dia a todos. E a gente volta a falar sobre a situação e os depoimentos do Banco Master. Ontem falávamos aqui no Gente sobre a acariação, que envolveria Ailton Aquino, diretor de fiscalização do Banco Master, Daniel Vorcaro, ex-presidente do Banco Master, e também o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Porém, o ministro Dias Toffoli recuou desse processo de acariação. O que teremos é um depoimento que será ouvido a partir das 2 horas da tarde, por videoconferência, com uma delegada da Polícia Federal, que será acompanhada também de integrantes do Ministério Público, assim como de assessores do ministro Dias Toffoli. A acariação caiu? Não necessariamente. Por quê? Porque nesse processo todo, como é que ficou decidido a partir de agora? A partir teremos um depoimento desses 3 personagens em que citei, Ailton Aquino Costa, diretor de fiscalização, junto também com o Daniel Vorcaro, banqueiro do Banco Master, e também o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. A partir daí, vai caber exatamente à delegada da Polícia Federal entender se há necessidade ou não para que esses depoimentos virem uma acariação. Até porque essa solicitação feita pelo ministro Dias Toffoli tem a ver com as falas desses personagens que não estão conexas com aquilo que vem sendo a investigação, porque há muita diferença. Se os depoimentos, e entendendo assim a Polícia Federal de que esses depoimentos eles não foram o suficientes para esclarecer todos os pontos com relação à fraude do Banco Master, vem aí sim a possibilidade de acariação. Mas aí vai depender de uma decisão da delegada da Polícia Federal, que estará responsável por receber esses depoimentos, como eu falei, começando às 2 horas da tarde, por videoconferência. Mas isso repercutiu em outras áreas também, e vem repercutindo em outras áreas a situação do Banco Master. Ontem, inclusive, integrantes da oposição se reuniram no Congresso Nacional para falar no fim do recesso, pelo menos por parte da oposição, pedindo o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, alegando que a mulher, Viviane, teria ligações com relação aos contratos que ela tinha junto ao Banco Master. Segundo o cabo Gilberto, que é um dos integrantes, deputado da oposição, teria algo em torno de 170 assinaturas das 198 necessárias para um processo de investigação. Aí vai caber exatamente nesse processo político saber como é que vai se dar o andamento. E também tinha uma solicitação com relação à situação provocando outros tipos de reações com relação à PGR. Ontem, inclusive, o Procurador-Geral da República arquivou um pedido de investigação de Alexandre de Moraes no caso do Banco Master. Segundo Paulo Gonet, não há indícios materiais que apontem uma intimidação e considerou que a relação contratual entre a esposa, Viviane, do ministro do Supremo Tribunal Federal, e o Banco Master, a instituição financeira, não demonstra nenhum tipo de ilegalidade. O pedido de apuração tinha sido feito pelo advogado Enio Murat e aí veio a definição e também, pelo menos, o parecer da Procuradoria-Geral da República. Eu volto com você, Pedro. Esse é o Adriano Oliveira, que está com a gente lá direto de Brasília. O Guilherme Macalossi está em Porto Alegre, a Sônia Blota está em Paris. O Cláudio Humberto está onde? Não sabemos, está descansando. A Thaís Freitas também, né? Porque trabalharam aqui duro durante o Natal. Então, por isso nós estamos com esse time montado neste período de plantão de Ano Novo. Sobre esse assunto trazido pelo Adriano, viu, Macalossi e Sônia e ouvintes, o que aconteceu? Houve esse recuo do ministro Dias Toffoli e vai ser muito importante nós acompanharmos qual será a decisão da delegada da Polícia Federal que vai conduzir esses depoimentos. Até porque nós sabemos que a acariação ela é um procedimento previsto na legislação para esclarecer dúvidas que surgem durante depoimentos, durante a investigação, durante a fase de produção de provas. Quando você tem 2 versões, você tem essa possibilidade de solicitar uma acariação pelo juízo. O juízo pode determinar de ofício, não é praxe. Agora, o que estranha muito nesse caso é a forma, o protagonismo
que o magistrado está assumindo. Isso tem reforçado, viu, Adriano, inclusive uma linha de juristas que hoje já defendem abertamente um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal, das demais cortes, e que também isso abrace outros magistrados do Brasil. O Supremo está provocando uma discussão pelo protagonismo que tem exercido em casos de repercussão a respeito de regras que possam ser colocadas para serem seguidas a partir do momento em que a lei orgânica da magistratura já não parece mais suficiente, Macalossi. Sim. E importante destacar o seguinte, a gente tem falado muito sobre o Código de Conduta dos Ministros do STF. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que deveria fazer, às vezes, de órgão regulador ou de ente regulador externo, de maneira a estabelecer um sistema de peso e contrafreio em relação ao STF. Não da parte da jurisprudência, né, da parte das decisões, mas sim em relação única e exclusivamente da conduta. Entretanto, a interpretação que o próprio Supremo deu é de que ele está acima do CNJ. Então, mesmo a existência de um órgão regulador, hoje é incapaz de estabelecer o controle sobre a Corte. E os ministros do STF acabam atuando muitas vezes fora das suas prerrogativas, extrapolando suas atribuições. Essa ação do Dias Toffoli é absolutamente temerária para o mercado, para a economia brasileira, para o sistema bancário, que é um dos mais modernos do mundo desde o governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele foi saneado pelo Proerd. Nós tivemos, inclusive, em relação a essa decisão do Toffoli, uma nota conjunta das entidades bancárias assinada pela Febraban, reestabelecendo o critério de seriedade atribuído ao Banco Central como um ente regulador com autonomia, atribuição técnica, competência para agir da forma como agiu em relação ao Master. Quando o Dias Toffoli, mesmo tendo recuado, dá essa sinalização e manda se realizar uma cariação entre as partes, ele, de certa forma, coloca suspeição sobre a atuação do Banco Central, independente, sério e que ao longo dos últimos 25 anos tem sido uma das instituições mais reconhecidas do Brasil no mundo. É isso, eu concordo totalmente com você, Macalossi, e é muito importante o que você colocou, essa nota da Febraban. Ela é muito mais do que simbólica, ela é um alerta. E outra fala muito importante do Pedro, da corrente de magistrados que está se opondo a esse protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Essa mesma corrente defende o que acontece aqui na Europa, mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. Não sei se o Brasil está pronto para essa realidade, mas no mínimo é uma discussão que o país vai precisar ter daqui para frente. E aí, Adriano? Eu queria, inclusive, aproveitar nessa discussão toda, o Macalossi estava falando sobre o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. É bom a gente lembrar que quem preside o Conselho Nacional de Justiça é o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, que hoje é Edson Fachin. E o que a gente tem visto em várias decisões por parte do Supremo Tribunal Federal é algo que acaba conciliando a ideia entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, dificilmente um parecer do Conselho Nacional de Justiça, por mais que tenham integrantes de outras partes do Judiciário, iria contrapor ou até mesmo colocar contra a parede ministros do Supremo Tribunal Federal, que é algo que a gente não vem observando em todos os processos, e não é só esse processo do Banco Master que a gente tem observado agora. Então, a tendência é que o Supremo continue tendo essa força de ação que a gente nota, pelo menos por parte do Judiciário, vai ter sempre esse lado em que os ministros vão caminhar de forma conjunta. O que a gente vê nesse momento é uma oposição que vem por parte da política. E aí sim, a política entra muito forte questionando as ações dos ministros do Supremo Tribunal Federal e de várias decisões que vêm sendo tomadas por parte do Supremo Tribunal Federal. E o questionamento que surge muitas vezes com relação ao STF é o fato do STF ser mais protagonista do que deveria ser, de ser o defensor e defender as situações
de legalidade, mas acaba agindo muitas vezes de forma política. Pelo menos esse é o entendimento da classe e por isso há sempre essa discussão e até mesmo essa queda de braço. Esse caso todo vai até contra a própria jurisprudência do Supremo, que hoje é um Supremo mais garantista, né? De cautela ali na produção de provas, de observar todas as garantias da legislação. E quando você já coloca o carro na frente dos bois para uma cariação antes de produção de prova, você está limitando as garantias que são colocadas, né? Então há um certo conflito. Isso tudo é estranho, até mesmo pelas ligações que esse caso teve na sua publicidade dos bastidores, com o ministro se reunindo com o dono do banco, com o banco financiando ida de ministros para eventos fora do país, com familiares de ministros que estão atuando em escritórios de advocacia, que foram contratados pelo banco. E ontem a Procuradoria-Geral da República tomou uma decisão de arquivamento de investigação de forma muito, muito precipitada, sem nenhum tipo de apuração a respeito de um fato que é grave, né? Que a população ela precisa ter a garantia, precisa ter a credibilidade do judiciário e nós precisamos pelo menos investigar, saber qual é o tipo de relação antes de uma discussão mais profunda sobre mudanças de regras com as regras atuais, sobre os limites de atuação de parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal nesse caso. As várias ligações que foram dadas por um ministro para o dono do banco, para o presidente do Banco Central, isso não é nada republicano. Nós não estamos seguindo o caminho da cartilha republicana. Nós estamos aqui falando de bastidores que não estão registrados, que contrariam aí o senso da República, os seus pilares fundamentais, que é o distanciamento das autoridades desse assunto. É muito grave isso que está acontecendo e a forma como está sendo jogada, Macalossi. As instituições precisam ser preservadas de seus integrantes. Exato. Porque os integrantes das instituições são humanos, afeitos a falhas, a juízos morais equivocados e, inclusive, as práticas que podem ser consideradas práticas imorais. Portanto, é preciso blindar a institucionalidade da ação dos seus próprios membros. Muitas vezes os seus próprios membros é que contribuem para o descredenciamento, para o descrédito, contribuem para a desmoralização das instituições. Então, eu acho que esse ponto é importante, blindagem das instituições através de um sistema efetivo de freios e contrapesos. Um ponto que eu acho importante aqui, que o Adriano trouxe, que é a reclamação permanente da classe política em relação à atuação do STF. De certa forma, essa classe política existente, ela não tem autoridade também para reclamar, por dois fatores. O primeiro deles, no Senado Federal, o chamado filtro da indicação em relação aos membros do STF não é exercido. No mais das vezes, as sabatinas são sessões de saboneteação, não há critério para voto, existe a sessão de beijamão e negociação de fundo que leva à aprovação muitas vezes sumária dos ministros, sem exigência dos conhecimentos técnicos adequados, sem o cumprimento das normas estabelecidas pela Constituição. E o segundo fator que eu considero importante aqui é o seguinte: esta mesma classe política que reclama das intervenções do Supremo é a que permanentemente recorre ao Supremo para modificar decisões políticas que foram tomadas no âmbito do